Olá, povo! Hoje a gente vai falar de Present Continuous. E isso daqui em português é quando eu falo eu estou comendo, ela está indo, nós estamos falando. E esse ando, endo e indo é o que faz parte do tempo verbal que a gente vai estudar. Continua o raciocínio em português. Quando a gente faz o gerúndio, que é quando a gente fala que está fazendo alguma coisa, a gente precisa usar o estar na frente do verbo. Eu estou estudando, eu estou comendo, ela está indo. Ninguém fala eu comendo. E essa estruturinha aí de ter o verbo estar e um verbo terminado em ando, endo, indo é a mesma estrutura que a gente vai precisar ter em inglês. Então vamos lá. O estar em inglês a gente lembra que é o verbo to be. E para fazer o ando, endo, indo no inglês, a gente só precisa acrescentar ing no verbo. Mas já deu para sacar que para dominar essa matéria você precisa saber verbo to be. E o to be, ele vai se transformar em am, are e is, dependendo do sujeito. Vamos relembrar isso daqui. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Eu estou, você está, nós estamos, eles estão e assim por diante. Então, com base na estrutura que a gente viu, a frase eu estou estudando, eu vou precisar ter o verbo to be adequado, o verbo estudar com o finalzinho ing. E a tradução disso em inglês ficaria I am studying. E para negar com essa matéria aqui é super fácil, basta a gente negar o verbo to be acrescentando not em seguida dele. Portanto, eu não estou estudando ficaria I am not studying. Já se eu quisesse perguntar, eu teria que inverter o verbo to be de lugar com o sujeito. Primeiro eu colocar o to be, depois o sujeito. Então a pergunta, você está estudando? Em inglês ficaria are you studying? E não you are. Então mega resumão de verbo to be. Para negar, basta usar not em seguida dele ou acrescentar N''T. Esse lance de abreviar só não vai funcionar com I am, tá? Deixa I am not mesmo e tá tudo certo. Já para perguntar, você vai ter que usar o am, o are e o is antes do sujeito da frase, continuar a sua frase e colocar ponto de interrogação no final. Bateu dúvida? Consulta uma tabelinha, consulta um resumo que dá tudo certo. E até aí essa gramática tá muito fácil. É verbo to be, verbo mais ing. Porém, existem regras para a gente acrescentar esse ing. E a primeira delas é sobre os verbos que terminam com a letra E. Pensa assim, ing e a letra E se odeiam, eles se matam se você pôr eles juntos. Então essa primeira regra é você cortar a letra E do verbo para depois acrescentar o ing. Então, por exemplo, o come, que é o verbo vir, ele termina com a letra E. A gente vai ter que arrancar essa letra E para colocar o ing e ficar vindo. Em inglês, coming. Notem que a gente não pronuncia essa letra G do final aí, tá? Já a segunda regra é sobre os verbos que terminam em CVC. O que é isso? C de consoante, V de vogal, C de consoante. Então, se o seu verbo terminar em uma consoante, vogal, consoante, você vai precisar lembrar da regra da CVC. Viaja com a CVC e leva mais uma consoante com você. Decora isso. Viaja com a CVC e leva mais uma consoante com você. Parece bobo, mas na hora do desespero isso ajuda muito na prova. E essa regra quer dizer que você vai ter que dobrar a última consoante para depois acrescentar ing. Pensa o caso do stop, o verbo parar. As três últimas letras desse verbo é consoante, vogal, consoante. Então, para a gente poder falar parando em inglês, eu vou ter que dobrar a última consoante, que é a letra P, e depois só acrescentar o ing, stopping. Agora, sobre essa regra aqui, é importante a gente falar o seguinte. Notem que o stop, a sílaba mais forte dessa palavra, é o top. Pensa assim, se você fosse gritar a palavra stop, você gritaria stop ou stop. A sílaba que você puxar mais quando você gritar uma palavra é a sílaba tônica, ou seja, é a sílaba mais forte da palavra. Quando isso acontecer na CVC, ok, você pode dobrar a última consoante. Agora, olha um pouquinho esse caso aqui do open. Se você fosse gritar esse verbo, você diria open e não open. A letra O é mais forte e não a nossa CVC. Então, nesse caso aqui, não dobra a letra N, tá? Só coloca ing. Ficou em dúvida se a CVC é forte? Imagina que você está gritando aquela palavra que você vai descobrir. E a última regra, das importantes que a gente tem para mencionar, são dos verbos terminados em IE. Vocês já sabem que o ing odeia a letra E. E ele também não se dá bem com IE. Johnny Cage wins. Flawless victory fatality. Substitui elas por um Y e só depois colocar ing. Pensa aí no verbo morrer. Die. Terminou em IE. A gente vai arrancar essas duas letrinhas, colocar um Y no lugar e só depois colocar ing. Tem algumas particularidades de verbos que não aceitam ing e tem algumas outras pequenas regrinhas, mas isso em nível avançado. Para a gente se virar com essa gramática, saber essas três regras é essencial. E com o tempo a gente fala das outras. E é isso.